E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira, hoje em dia eu sou Dev Mobile há mais ou menos 7 anos e embaixador da Space Squad. E aí pessoal, eu sou a Alice, mais conhecida como Ali. Hoje em dia eu sou desenvolvedora mobile e também embaixadora do Space Squad. Oi pessoal, eu sou a Letícia, eu sou instrutora de informática e também embaixadora do Space Squad. E hoje a gente está aqui num episódio muito especial com o Lucas que era jogador de vôlei, fez uma transição para a área de Dev. Ele tem uma história de vida incrível e eu vou deixar que ele mesmo conte para vocês. Então, vai lá, Lucas. E aí, pessoal, eu sou o Lucas, mas sou mais conhecido como Tomás, é meu sobrenome, era como eu era chamado no vôlei. Eu era atleta profissional, fui atleta profissional de vôlei por 10 anos, migrei para a área de tecnologia tem 3 anos e eu atuo hoje como Tech Lead na Zoom. Legal, e o episódio de hoje nós vamos falar sobre exatamente a transição de carreira. Tomás vai contar um pouco sobre a história dele, de como foi passar do vôlei para a tecnologia, além de alguns outros insights sobre como o que ele trouxe do vôlei para a tecnologia e algumas outras dicas que ele passou aí para a gente. Nossa, conta na sua história também, então, Lucas. Vocês conversarem com o Maicon, devem ter visto lá o podcast do Alumni, né? Eu era atleta de vôlei, eu joguei vôlei 10 anos da minha vida, joguei vôlei profissionalmente. Foram 4 Superligas no Brasil, uma Superliga na Itália. Eu joguei um Sul-Americano pela Seleção Brasileira de Base. Então, a Superliga, assim, quem não conhece, é o maior campeonato de vôlei do Brasil. É tipo Brasileirão. Nas 4 temporadas que eu joguei, eu cheguei nas quartas de final. E em 3 eu perdi pro Sada Cruzeiro, que foi campeão naquele ano. Então, são meus nêmesis. E foram 10 anos jogando. E aí eu parei no começo da pandemia. Eu já estava fazendo faculdade de tecnologia em banco de dados na época. E aí fez sentido eu seguir procurar emprego na área. Eu parei por vários motivos, a gente pode falar no podcast depois, mas foram muitas coisas juntas, sabe? E não me arrependo de ter parado hora nenhuma. Trombei com o curso da Rocket City lá, aquela semana no Mistec. Foi a última semana no Mistec da Rocket City, 3 anos atrás. Aí eu fiz o curso, quando terminou, eu deveria ter entrado no Launchbase, né? Mas eu não animei, não. Eu fui direto pro GoStack. Era o GoStack, isso. Era o GoStack. Fui direto pro GoStack. E aí Qual turma você entrou no GoStack? Foi a primeira, nem lembro o nome. Acho que era 9. A primeira não, perdão. Acho que era a última. Depois dessa já virou Ignite. Então era 14ª, eu acho. Por aí. Porque eu sou da 13 e aí teve mais uma. E ainda teve bastante. Não. Então, eu sou viajando. Eu tô viajando. Acho que foi a 9ª e ainda tiveram mais algumas vezes, algumas turmas depois. Porque foi eu lembro que eu participei do último semana no Mistec. E aí depois já era GoStack. E aí, depois disso é a história, né? Que eu fazia 2 meses que eu tinha começado o GoStack, eu entrei no Mega Hack da Xiaomi com o Terron, com o pessoal lá. A gente ficou em segundo lugar no desafio. No mesmo mês que eu fiz o desafio, eu entrei numa empresa para trabalhar lá no Rio de Janeiro, só que trabalhar à distância. Só que era pegadinha, sabe? Era uma estelionatária aí. Não recebi nada, só que eu fiquei 1 mês lá só, porque eu já entrei na ZUP logo depois. Entrei como júnior na ZUP. Então, eu comecei a estudar programação em março, e em junho eu estava contratado já na ZUP. E aí eu estou na ZUP desde junho de 2020. Em dezembro de 2020 eu fui promovido para pleno, em dezembro de 2021 eu fui promovido para sênior, e em setembro de 2022 eu fui promovido para Tech Lead. Então, eu estou como Tech Lead lá agora. Lá, Tech Lead e Spec é a mesma linha, né? Só que o Tech Lead foi para a área de gestão, o Spec foi para a área de tecnologia de fato. Bom, foi uma transição relativamente rápida de mudar de uma profissão que você estava ali há anos a entrar em tecnologia e já subir bem rápido de cargo para um cargo de liderança muito legal. Em uma empresa muito grande. Você chegou a jogar vôlei por quanto tempo, mais ou menos? Desde que eu conto 10 anos desde que eu saí de casa. Eu já brincava de vôlei antes de sair de casa, né? Mas com 16 eu saí de casa para jogar, fui para Santa Catarina. Eu moro em Goiás, né? Eu sou paulista, mas eu moro em Goiás. E eu fui para Santa Catarina, fiquei 2 anos lá. Saí de lá, fui para Campinas, fiquei 6 meses. Aí em Campinas tive problema
com questão de grana, o time estava diminuindo o orçamento, e aí foi quando eu fui convidado para ir para a seleção brasileira. Aí eu fiquei o resto do ano, fiquei praticamente um ano na seleção. E aí, depois da seleção brasileira, eu voltei para a quadra, e na seleção brasileira eu estava jogando vôlei de praia. Eu voltei para a quadra, e aí fiquei em São Paulo um ano, no SESI. Depois de São Paulo, eu fui para Três Corações, em Minas. Depois eu voltei para Santo André, em São Paulo. Aí foi quando eu comecei a jogar, de fato, o profissional Superliga. Aí foi porque aí já acabou a categoria de base, né? Depois do SESI, São Paulo já tinha acabado a categoria de base, mas eu estava jogando Superliga B, estava procurando meu espaço ainda. E aí foi de 2016 para frente que eu estava jogando Superliga mesmo. 2014 foi a primeira experiência, quando eu estava no SESI como juvenil, eles me subiram para o adulto para ocupar vaga, porque o Theo tinha sido chamado para a seleção. Aí eu subi para jogar com a galera que não foi. Então eu joguei lá com o Lucarelli, com o Serginho, com o Murilo, com o Lucão, com a galera da seleção brasileira, que todo mundo vê na TV. E aí depois... Cara, você chegou a ter uma carreira muito legal, uma carreira de, 10 anos no vôlei. Chegou em um status ótimo, uma carreira de sucesso. E o que te decidiu, o que te forçou a transicionar? Foi algo que você já queria fazer? Foi algo que foi porque tua carreira estava em um ponto que precisava transicionar, alguma lesão? O que aconteceu? Quando eu fui para a Itália, eu lesionei meu ombro. Eu perdi 60% de 2 ligamentos no ombro direito. E aí eu voltei mais cedo da temporada lá. A temporada na Itália foi em 2017, se eu não me engano, 2017, 17, 18. Eu voltei alguns meses mais cedo porque eu lesionei o ombro. E aí quando eu voltei, eu fiquei sem time aqui, né, no meio da temporada. E aí, durante o meu tratamento, eu falei assim, cara, se eu me lesionar feio de novo, assim, pode ser que eu não consiga mais voltar a jogar, né? Acho que é melhor eu dar uma olhada em outras áreas. E aí eu falei com uma tia minha madrinha, ela é cientista de dados, e daí eu já conversava bastante com ela sobre o assunto, né? Então, conversando com ela, ela me indicou, falou, começa por um curso mais básico, um curso técnico que você consegue fazer em paralelo ao vôlei. E aí foi por isso que eu comecei a faculdade de tecnologia em banco de dados. Eu sempre gostei de computador. Assim, o pessoal no vôlei até brincava, assim, não me entendia muito, parecia que eu era um peixe fora d'água lá, porque eu era muito nerd, sempre fui muito nerd. Então eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de jogos, de livro, de filme, de série. E assim, não que o jogador de vôlei não goste, não é isso. Mas enquanto alguns atletas preferiam sair e desaparecer, né, durante o final de semana, eu preferia ficar em casa, preferia fazer minhas coisas, preferia estudar, preferia curtir meu computador, meus livros, né? E aí sempre foi algo que eu tive afinidade, né? Que eu fui indo pro caminho mesmo sem saber. E aí eu comecei a fazer a faculdade ali. E nesse processo de fazer a faculdade, você falou que você fez junto com o vôlei, né? Como que foi essa parte de você fazer 2 ao mesmo tempo? Muita disciplina. Extremamente, muita disciplina. Porque no vôlei, ainda mais jogando Superliga do jeito que eu tava, a gente viaja toda semana para jogar. Eu treino segunda e terça de manhã, viaja terça à tarde, joga na quarta noite para onde você foi, volta na quinta, treina sexta, treina sábado, joga sábado à noite, descansa domingo. Então você está viajando e jogando o tempo inteiro. E o treino, assim, ao contrário do que muita gente acha, né, é uma profissão de fato. Você está lá, você treina de manhã, você treina de tarde. E você não é atleta só às 8 horas por dia que você está no computador, por exemplo. Né? Você é atleta 24 horas por dia. Você é atleta no final de semana, você é atleta sem estar treinando, você está atleta no seu descanso em casa, né? Você é atleta no seu descanso em casa. Então, é uma profissão que exige muito mais de você do que várias outras profissões. Até porque também mexe muito com o corpo, né? E você não pode deixar de cuidar do seu corpo o tempo todo. Isso é bem legal. Exato, eu falo pra galera, né? A galera fala, esporte é saúde. Eu falo, esporte é o alto rendimento, não. O alto rendimento não é saúde. O alto rendimento você vai levar o seu corpo no limite, você vai se machucar, você vai tá sempre trabalhando no limite do que seu corpo consegue fazer. E é isso, não tem para onde fugir. Eu falei para vocês, né? 60% de 2 ligamentos a menos no ombro, um disco desidratado na coluna, um joelho reconstruído, então... Até voltando na pergunta do Taveira, né? Por que eu resolvi sair depois de ter uma carreira estável no vôlei, né?
depois que eu voltei da Itália, ombro machucado, falei, eu preciso começar a dar uma olhada em outras áreas para ver, né, se eu me machucar de novo, para onde eu vou. Aí eu comecei a estudar e fui jogar no time em Maringá. Foram 2 temporadas lá, 18, 19, 19 e 20. E aí, no finalzinho da temporada 18, 19, no comecinho de 2019, eu machuquei meu joelho treinando. E aí, precisei reconstruir meu joelho esquerdo praticamente inteiro. E aí eu voltei a treinar depois da reconstrução do joelho, foram 10 meses de recuperação. Eu voltei a jogar bem, estava em bom ritmo de novo. E o time teve problema financeiro, o time também perdeu patrocinadores. Logo em sequência começou a pandemia, aí eu falei, quer saber? Assim, eu não alcancei todos os objetivos que eu queria na minha carreira no vôlei. Eu queria defender o Brasil numa Olimpíada. Se você é atleta de alto rendimento, você vai sempre pensar nisso, não tem como. Eu queria ser campeão de uma Superliga, eu nunca fui campeão de uma Superliga. Apesar de eu ter ido muito bem nas Superligas que eu joguei, eu nunca fui campeão. Então era outro objetivo meu. Mas, dado tudo que o vôlei me deu, quando chegou a hora de eu tomar uma decisão se eu ia parar ou não, eu parei tranquilo, sabe? Foi assim, cara, eu ganhei tantas amizades, eu ganhei tanta coisa, ganhei tanta experiência, eu aprendi tantas coisas que eu não iria aprender em nenhuma outra área, como disciplina, gestão de equipes, né? Gestão de pessoas dentro de equipes de alto rendimento, comunicação, pressão, cara. Não tem nada mais que consegue colocar pressão. Depois que você trabalha num ambiente de alto rendimento dessa forma, onde todo ano vai decidir o seu próximo ano na questão financeira e na questão de bem-estar, nada mais consegue colocar uma pressão desse jeito na sua cabeça. E aí eu falei, eu acho que eu aprendi muita coisa que eu posso levar para a próxima área que eu for. E aí foi isso que me ajudou muito a crescer da forma que eu cresci dentro da minha carreira em TI. Tomás, como, no vôlei você pode desenvolver diversas habilidades, né? E, eu queria saber, como essas habilidades te ajudaram nessa transição, né, para a carreira de TI e tudo mais. Bom, vou contar uma historinha, assim, da primeira, Letícia. Quando eu estava fazendo a Semana Omnistack, né? Semana Omnistack não, perdão, já estava no Go Stack da Rocket City. O Diego e o pessoal avisaram lá que eles não iam conseguir soltar todo o conteúdo da semana na semana que a gente estava esperando para ter mais conteúdo. E aí eles fizeram a primeira semana de expansão. E aí na terça-feira eles chamaram o pessoal da ZUP, o Rodrigo Peçanha e o Caio Jardim. O Rodrigo Peçanha era head de cultura da ZUP e o Caio Jardim era head de recrutamento. E aí quando eu vi eles falando sobre a cultura da empresa, eu vi que tinha muita coisa que batia com o que eu acreditava. Falaram sobre R onde ninguém errou, falaram sobre somos nerds, somos guardiões, falaram sobre alguns pilares que eu me identifiquei muito. E aí eu falei assim, cara, vou mandar meu currículo para essa empresa. Tá sem vaga de júnior lá no site, não tem problema, vou mandar meu currículo para essa empresa. E aí eu fui montar meu currículo, né? Quando eu comecei a olhar currículos de TI na internet, porque eu nunca tinha montado currículo, no vôlei eu tinha um empresário, então não precisava ficar fazendo currículo dessa forma. E aí eu fui montar meu currículo e eu fui vendo os currículos de outras pessoas, era assim, 5 anos de experiência, 3 anos de experiência, 7 anos de experiência. O currículo começava assim, quantos anos de experiência a pessoa tinha. Falei, cara, eu vou botar aqui 3 meses, o que eu vou fazer com 3 meses de experiência, né? Não sei, o que eu faço? E aí eu falei assim, talvez eu deva colocar no meu currículo que eu tenho essa experiência vasta dessa forma no vôlei, né? Quem sabe não é algo que brilha os olhos deles, né? Não sei, talvez eu deva colocar. Mas eu fiquei na dúvida, falei, vai que um recrutador pega lá, só lê a primeira linha do currículo, 10 anos de experiência. E aí quando ele abre, tá lá, voleibol, esporte de alto rendimento. Será que eles vão gostar? Será que eles vão curtir? Será que eles vão achar, que eu tô tentando enganar eles, né? Aí eu falei, cara, deixa eu perguntar para quem sabe. Abri o LinkedIn, na cara de pau, chamei o Peçanha lá no LinkedIn e falei, boa tarde, Peçanha. Sou o Tomás, fui atleta profissional por 10 anos, eu assisti a sua palestra, a sua conversa, né, no curso da Rocket City. E eu queria saber se, na sua opinião, eu deveria colocar que eu tenho 10 anos de experiência no meu currículo, né, 10 anos de experiência no voleibol no meu currículo. E aí o Peçanha é um cara muito ocupado, ele demorou uma semana para responder e eu não tive paciência de esperar, né? Eu coloquei lá e falei, seja o que Deus quiser. E mais uma semana depois ele me respondeu. E aí ele mandou assim, boa tarde, Tomás. Se eu fosse você, com certeza eu colocaria.
Se eu fosse recrutador, eu certamente chamaria para uma entrevista. Você desenvolveu habilidades no vôlei que estão em falta no mercado de TI. Aí eu falei assim, que bom, muita sorte nossa, porque eu já coloquei, eu já mandei para a ZUP, então você pode dar uma olhada aí que já deve estar por aí já. E aí ele me indicou, a partir disso ele me indicou. E o que eu mais ouvi quando eu entrei na ZUP foi o seguinte, hard skill a gente ensina. Hard skill qualquer um pode aprender. Hard skill, se você sentar e for estudar, correr atrás, você aprende. Agora, ensinar uma pessoa a ter empatia, ensinar uma pessoa a gerir seu tempo, ensinar uma pessoa a ter disciplina, isso é muito mais difícil. E hoje, como liderança técnica, assim, não que eu não visse naquela época, mas hoje eu dou mais importância ainda para isso. Quando eu vou fazer alguma contratação, quando eu vou chamar alguém para trabalhar num projeto comigo, eu olho algumas coisas muito pontuais, principalmente relacionadas a soft skill. E quanto mais júnior a pessoa, mais soft skill eu cobro. Porque eu sei que, assim, hard skill eu vou aprender. E se o cara é um júnior com soft skills desenvolvidas, ele vai crescer muito rápido. O atalho é esse. O atalho são as soft skills. A hard skill você aprende, você senta e aprende, cara. Cara, perfeito. É uma história de carreira muito foda. Eu realmente acredito que essa experiência do vôlei transiciona totalmente. Você estava liderando o time, você estava competindo, você estava viajando toda hora para jogar, treinando o dia inteiro. Você sabe o que é a pressão, você sabe como usar isso a seu favor. E eu queria saber se você tem alguma dica para alguém que está em uma área, não necessariamente no vôlei, mas se eu sou contador, se eu estou trabalhando às vezes como caixa, o que eu faço para usar a minha experiência e usar o tempo que eu tenho para transicionar de carreira. Quais foram as coisas mais úteis para você nesse momento de transição que você poderia passar para uma outra pessoa? Acho que a primeira coisa é encontrar o porquê que você está fazendo a transição. Se você não tiver um motivo muito bom, você tem que saber o seu porquê. Você não pode esquecer, você põe num quadro, tem um quadro ali atrás, se dá para ver, você põe num quadro. Por quê? Por que você quer? Nunca esquece, você acorda e olha o porquê que você quer aquilo lá. Porque isso vai te manter disciplinado. Cara, se acordar... Quando você começa algo novo, você sente aquela motivação, aquela alegria, tipo, nossa, é tudo novo, que massa, que legal. Conforme o tempo vai passando, não é mais novo, né? Você tá vendo mais do mesmo, é mais código, é mais programação, é mais coisa nova, é mais assim... São novidades da programação, mas ainda é lógica de programação. Então você pode começar a desanimar. O que acontece com essa galera no começo de ano? Vai todo mundo para academia, que massa academia, chega em junho e não tem mais ninguém lá dentro, né? A academia está vazia. Então você precisa entender o seu porquê, porque se você depender só da sua motivação para fazer algo, daqui uns dias acaba, a motivação ela te trai. Tem dia que você vai acordar cansado, tem dia que você vai acordar chovendo, você vai falar, nossa, que chuvinha gostosa, não vou não. Vai acordar e falar assim, não, minha cama tá tão boa, vou ficar aqui. Então, se você depender só da sua motivação, você não vai, normalmente, né? Não vou generalizar, mas normalmente é uma armadilha. Você precisa depender, você precisa confiar na disciplina, não na motivação. Então, para uma pessoa que está pensando em migrar de carreira, eu diria, conheça seu porquê, saiba quais os motivos que você está fazendo o que você está fazendo. Consistência, um pouquinho todo dia, você não precisa correr uma maratona, não é um tiro, né, de 100 metros, o que você está fazendo é uma maratona, você está falando de uma carreira para o resto da sua vida, se você quiser, né, mas é algo que você vai aprender para o resto da sua vida. Então, um pouquinho cada dia é melhor do que 5 km num dia só e depois não passar um mês sem estudar, né, então não adianta. Então, vai com calma, se conheça, porque... problemas psicológicos do tipo de burnout, tudo não é brincadeira, não é simples. Então, você precisa conhecer você mesmo, você precisa saber os sinais que seu corpo dá. Então, cara, estou estudando todo dia. Tem dia que o melhor que eu vou fazer é descansar. Tem dia que é assim mesmo. Tem dia que o melhor que você pode fazer é descansar, porque se você continuar, você vai acabar se machucando e se prejudicando. Mas para isso, você precisa conhecer você mesmo, você precisa conhecer o seu corpo e os sinais que ele dá para você. Cara, durma sempre com a confiança de que você fez o melhor naquele dia. E aí, essa é uma outra historinha, eu acho que eu contei no outro podcast lá com o Maicão, mas a gente tem que ter a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e saber que você fez o melhor que você pôde. Porque se algo não der certo, muita gente gosta desse termo, né? Dar certo, eu não gosto não, mas o povo fala muito desse termo, porque é muito relativo. Dar certo para mim pode ser o que não é o dar certo para você, né? Mas... se você dormir todo dia com a consciência de que você fez 100%, e aí a vida te direcionar para uma outra área, você vai saber que
Se não aconteceu da maneira que você esperava, você fez tudo o que você podia. Então vai de braço aberto, vai tranquilo, sem pesar nenhum, e abraça a próxima oportunidade com tudo que você tiver. Abraça a outra área com tudo que você tiver. E eu falei isso pro Maicon porque em 2014 eu estava saindo do SESI, e o SESI foi o último time que eu joguei como juvenil, né? Minha última categoria de base. E naquele ano nós ganhamos tudo. Todos os campeonatos que a gente jogou, a gente ganhou. Todos. A gente jogou Brasileiro, a gente jogou Paulista, Copa São Paulo, jogou e ganhamos tudo. E assim, a gente tinha então, na teoria, né, nós ganhamos tudo, o melhor time juvenil do Brasil. E o funil do juvenil para o adulto é um funil extremamente apertado. Você não tem times adultos com capacidade para absorver a quantidade de gente que sai de juvenil. E a galera do melhor time do Brasil estava preocupada em ter time. E aí eu falei para eles, cara, vocês fazem 100% todo dia? Vocês dormem tranquilo? Vocês deitam a cabeça no travesseiro e falam assim, hoje eu fiz o melhor que eu pude. A gente tem aquele termo do dar um migué, né? Fazer de levinho, né? Dar aquele miguezinho. Você tem certeza que fez 100%? Sem migué? Você chegou lá e você falou assim, hoje eu vou fazer tudo que eu posso no treino. Eu não vou me machucar, não vou machucar os outros, vou colocar o outro em risco. Não é isso. É você fazer o melhor que você pode no dia que você está, com o que você tem. O melhor que você pode no dia que você está doente é diferente do melhor que você pode no dia que você está bem. O melhor que você pode no dia que você está machucado é diferente do melhor que você pode no dia que você está 100%. O melhor que você pode no dia que você está extremamente cansado, realmente seu corpo te disse, olha, eu estou cansado, eu não consigo fazer mais hoje. É diferente do melhor que você pode. Mas ainda assim, existe o 100% do que você pode dar naquele dia. Todos os dias. Você deitou na cabeça do travesseiro e falou, eu fiz meu 100% hoje. Se você fez isso, o que você está preocupado? Se não tiver um outro time, cara, você fez o melhor que você pôde, não tinha nada mais que você pudesse fazer. Pega tudo que você aprendeu, bota num pacotinho, numa trouxinha nas costas e fala assim, agora eu vou procurar um outro lugar onde isso aqui vai ser aproveitado, porque com certeza você aprendeu coisas, você fez 100% naquele dia. Bota na trouxinha e leva para a próxima. Foi essa mentalidade que eu tive, que eu usei para migrar de carreira. Eu aprendi um monte de coisa no vôlei. Conheci um monte de gente, aprendi um monte de coisa. Cara, 15-15 no tie break, você precisa tomar uma decisão. Em programação você não tem a pressão do 15-15, né? Mas você tem prazo apertado, você precisa tomar decisão sobre como você vai lidar com um problema, você precisa tomar decisão como líder técnico, você precisa tomar a decisão de quem vai atacar qual problema para você explorar as melhores habilidades daquela pessoa para o problema que você tem. E eu treinei, eu fiz isso muitos anos. Foram muitos anos fazendo isso, para não aproveitar isso em outra área. Outra coisa que eu aprendi no vôlei que eu trago é a questão do treino, da disciplina. Eu treinava, você treina, sei lá, 40 horas na semana para jogar 1h30 de jogo. O treino é muito importante. É mais importante do que o jogo. A vontade de preparar, o Bernardinho fala, a vontade de preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, né? Então, o treino é mais importante do que o jogo. Se você treina como você joga, fechou. Você tem tudo que você precisa. Porque uma coisa é fato. Nos anos que eu estava no vôlei, eu vi isso acontecer várias vezes. Na semana que o time treinava mal, a gente chegava no jogo e jogava mal. Na semana que o time treinava bem, a gente chegava no jogo e jogava bem. Então, treina igual você joga. Não falar porque é treino, fazer mais de leve. Não, treina igual você joga. Do jeito, com a mesma pressão, coloca na cabeça que é a mesma coisa e treina como você joga. Você vai chegar no jogo e vai fazer a mesma coisa. Você já fez aquilo 1 milhão de vezes antes. Na hora de fazer no código, fazer no vamos ver, você já sabe fazer. Você não precisa se preocupar. É o mesmo princípio de você estudar programação, né? Na verdade, não é tão diferente. Você tem que participando de experiências e testando coisa nova toda hora para você evoluir o seu cargo. E daí você vai se perguntar como que eu evoluo de júnior para pleno, de pleno para sênior. É participando de coisas e codando e errando, principalmente, errando para você ter essa experiência com erros que aparecem no dia a dia para montar a sua bagagem. Né? Exatamente. Falar sobre crescimento de carreira, o que eu fiz, né, para crescer a carreira dentro da ZUP. Lógico que lá eles me dão um ambiente de crescimento exponencial absurdo, tinha pessoas o tempo inteiro que estavam dispostas e prontas para me ajudar, mas o que eu fiz? Eu estudava enquanto eu trabalhava, principalmente falando de júnior para pleno, tá? Eu estudava enquanto eu trabalhava, estudava depois de serviço. Eu tinha um mentor, procurem mentores, isso é extremamente importante, pessoas que vão conseguir te direcionar, até para você conseguir focar os estudos no que é realmente importante. Então, procurem mentores. Eu tinha
3 mentores na época, então não era só um, eram 3. E se coloque em situações em que você precise desenvolver. Cara, eu tô como júnior em uma empresa, eu tô trabalhando. Tem aquela tarefa no board lá que ninguém quer pegar, levanta a mão e pega. Não fica travado nela. Se tiver dificuldade, chama o sênior, chama o spec, chama o tech lead, chama quem for. Mas pega. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que você vai ter oportunidade. Se ninguém está pegando, quer dizer que todo mundo vê que tem algo para ser pesquisado e descoberto naquela tarefa. Tem algo um pouco mais difícil do que o que aparenta. Essa necessidade sua de ir atrás do conhecimento para resolver uma tarefa difícil vai te fazer evoluir. E aí, quando você entrega, você tem um case. Além de tudo, quando você entrega, você tem um case para sua carreira. Você vai falar, olha, sabe tal funcionalidade de tal coisa? Eu toquei ali, eu que mexi naquilo lá e resolvi com aquele problema. Então, se exponha, né? A ZUP tem um pilar, né? Seja autêntico, se exponha. E aí casou muito com isso, né? Se exponha mesmo, não tenha medo de se expor. Pegar uma tarefa mais difícil do que o que você acha que você consegue. Chama a gente se precisar, não tenha medo de trabalhar e de fazer isso, tá? Não tem problema. E aí, dessa forma, você está se expondo a problemas diferentes, né? Para você poder continuar evoluindo. É saber que a programação ela é feita de erros, né? Você tem que errar e resolver esses erros. Então, infelizmente, não tem como você evoluir sem errar alguma vez. Impossível. É, impossível em qualquer área, não só na programação, né? Em qualquer situação, não tem como você aprender se você não souber que está errado. E isso é mais soft skill do que a gente falava, você saber errar, né? Você errar, entender que você errou, ter humildade, falar, errei, falhei, como é que eu faço melhor? Já, você não precisa ficar parado no erro, travado no erro. Não existe essa necessidade. Errei, quero fazer melhor, como é que eu faço melhor? Deixa eu pesquisar. É isso. E também tem muita essa questão, né, que às vezes, principalmente acho que acontece muito com o Júnior, né, de, tipo, de pedir ajuda, né, tipo, ir lá e pedir ajuda e tudo mais, tipo, fica, será que eu vou estar atrapalhando e tudo mais, então, tipo, tem bastante disso também, tipo, é tudo bem você pedir ajuda, tudo bem você ir lá e, tipo, chegar em alguém, não estou entendendo como é que eu faço essa tarefa e tudo mais, o que é que eu preciso estudar para poder conseguir cumprir essa tarefa aqui e tudo mais, então, acho que é muito disso também, tipo, tudo bem pedir ajuda, acho que é uma coisa que realmente é um ponto bastante importante. Com certeza. Quando eu era júnior, normal, eu sentia isso também. Eu falava assim, gente, talvez se eu pedir ajuda, vai que esse negócio que é simples demais, eles vão achar que eu não sei nada, né? Mas não existe isso, porque cada um aprendeu uma coisa diferente, cada um estudou algo diferente. E às vezes, 2 sêniors, se perguntar o mesmo problema, eles vão resolver de formas diferentes. Então, qual que é o problema de você chegar e pedir ajuda? O problema é você ficar com tarefa parada no seu nome, esse é o problema. Agora, se você ficar com tarefa parada, você não consegue resolver e não chamar ajuda, aí sim nós temos um problema. Então, levanta a mão, não deixa o trem parado, não, resolve, chama alguém, pede ajuda e resolve o problema que você tem. É assim que você cresce. Tanto é que a maior diferença que eu vejo, assim, tirando a parte de hard skill mesmo, de um sênior para um júnior, é a velocidade com que ele levanta a mão. O sênior, quando tem um problema, ele rapidinho já levanta a mão e fala, olha, pesquisei, dei uma olhada, não consegui, preciso de ajuda. Entendeu? Não é assim, qualquer probleminha, vou levantar a mão, né? Pesquisa, tenta, não conseguiu, cara, terceira vez, levanta a mão, não tem problema nenhum. Mais gente pensando resolve o problema. Exatamente, uma coisa que eu já percebi bastante também é a velocidade para ir atrás dessa pesquisa, né? Porque normalmente você espera, você vê muitos juniores esperando não, eu só tenho que resolver isso porque a task tá na minha mão. E não é assim que funciona, é a questão de você se importar com o projeto e pesquisar alguma coisa. Você não precisa resolver, tipo, você não precisa ir lá e codar e resolver. Mas se tem alguma coisa que tá quebrando a cabeça de todo mundo, por que você não vai lá e ajuda também? Vai lá, pesquisa, tenta achar uma solução, testa. Se você tiver um tempo livre, óbvio. Mas vai lá, testa e ajuda. Porque isso cria essa experiência, além de ajudar no network e tudo mais, cria essa experiência de fazer parte de alguma coisa. Sim. Você é um júnior. E aí você se deparou com um problema grande. Aí você não pesquisa nada, você chama o sênior e fala assim, tô com dificuldade nisso aqui. A primeira coisa que o sênior vai fazer, se ele já não souber a resposta, é pesquisar junto com você. Eu já tive lá várias vezes, eu já fiz isso muitas vezes. A primeira coisa que a gente faz é pesquisar junto com você. Não é muito melhor você chegar para o sênior e falar assim, sênior, eu tô com esse problema,
eu pesquisei e eu vi essa e essa solução, eu não consegui implementar. Eu preciso de ajuda na implementação, mas eu já pesquisei como que resolve. Pronto, você já resolveu mais da metade do problema já, o sênior vai te ajudar muito mais rápido, e você mostrou proatividade. E aí, falando sobre proatividade, é algo que eu procuro quando eu vou procurar quando eu tenho alguma vaga ou vou trazer alguém para o meu time. A última pessoa que eu chamei, ele era aprendiz, tá? Ele já era contratado da empresa e ele teve a proatividade, com 20 anos de idade, levantar a mão para o gestor e falar: cara, eu não estou bem aqui porque eu estou me sentindo um pouco deslocado. Eu gostaria de ter uma pessoa um pouco mais próxima de mim para eu poder aprender mais. Eu preciso aprender mais. Eu não quero ficar no nível que eu estou. E eu estou sentindo que aqui eu não estou tendo oportunidade para crescer dessa forma. Ele teve essa proatividade. Quando o gestor falou comigo sobre ele, eu falei assim: olha, eu não tenho vaga para essa tecnologia dele aqui. Ele está disposto a mudar para essa outra? Tá, eu falei, então eu quero. Chamei ele para uma conversa e falei: cara, com 20 anos de idade, se você tem proatividade de virar para alguém com uma senioridade muito maior do que você e falar assim: cara, eu não estou bem, você se expõe e fala: ó, acho melhor, quero algo melhor, quero alguma coisa melhor, por que eu não vou dar oportunidade para esse cara? Ele quer muito. E quando o cara quer muito, nada pode parar ele. Você vai encontrar pessoas que estão dispostas a te ajudar também. Sua história é uma lição de vida, você aprendeu um monte de coisa, eu já estou vendo como transicionou, e eu queria saber como é que você equilibra o trabalho em equipe com o seu papel de liderança agora como tech lead, com tudo que você aprendeu do vôlei. Como isso se traduziu na prática? Trabalhar em equipe. Tem aquela frase, clichê pra caramba, né? Se você quer ir longe, vai sozinho. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá com mais pessoas, né? Vai em time. Hoje, com o trabalho de liderança, eu vejo o seguinte, com o que eu aprendi no vôlei. Se o time vence, não foi o fulano, o ciclano, o estrela ou o spec que venceu. Foi o time inteiro. Você está num projeto, você está num produto. Vocês entregaram o produto com sucesso, não foi o tech lead que entregou. Foi o time inteiro. No vôlei também era assim. Eu joguei por time lá, pelo SESI de São Paulo. Cara, não foi o Douglas Souza que está na seleção, hoje estava na seleção, né? Não foi o Douglas Souza que ganhou aquela temporada, não. Foi o time do SESI Juvenil. Quando perguntarem onde você jogou, no SESI Juvenil, aquele 2014 ganhou. Naquele lá. O time inteiro sai ganhando. Do júnior ao especialista, do reserva ao titular, todo mundo sai ganhando. Então, você precisa dar esse ambiente para que o time possa trabalhar. Aí eu falo assim, sobre times de alto rendimento, né? E equipes de tecnologia de alto rendimento. Primeiro passo, você precisa ter um ambiente de segurança psicológica. As pessoas precisam se sentir tranquilas para falar o que elas querem falar, dar opiniões dela. Cara, tem uma ideia aqui, eu não sei nem se aplica, mas eu queria falar para vocês para ver se vocês conseguem me ajudar a desenvolver a ideia que eu tenho. Se não tiver individualismo, não tiver ninguém falando assim, eu quero essa ideia para mim, quero falar aqui, eu que entreguei, o time vai funcionar. E aí você precisa de pessoas que não sejam individualistas e pessoas que estejam dispostas a se abrir, a conversar, a falar. E aí a gente traz isso para dentro do trabalho, traz isso para dentro da equipe. A empresa pode ter uma cultura ruim, pode ser o caso de empresas que têm culturas ruins, né? Mas dentro do time, você pode fazer diferença. Você pode ter um time com uma cultura boa. Normalmente não acontece, né? Um time com cultura boa dentro de uma empresa ruim, né? Mas pode acontecer. Você pode ser o agente de mudança ali. Se você está num lugar que a cultura não é boa, você quer mudar, estuda, corre atrás, faz o seu o melhor que você pode. Porque o resultado do seu trabalho vai ser você acabar abrindo portas para um lugar melhor. E isso é bem legal, porque também entra na questão de proatividade, né? Você tem que estar disposto a mudar e saber que as coisas não mudam sozinhas, né? Se você quiser que alguma coisa mude, se você quiser muito que alguma coisa seja melhor ou que seja diferente, você não pode esperar que caia do céu, entendeu? Não vai simplesmente, mudou. Não, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás para resolver, você tem que ir atrás para pesquisar, você tem que ir atrás para fazer as coisas. E é esse o pensamento que não só o júnior, mas todos têm que ter. A questão da proatividade que vai te levar mais rápido e mais longe, né? Mas além disso é saber que você não precisa ser proativo sozinho. Se você tem uma ideia, se você tem uma ideia de solução para alguma coisa e você acha que com a ajuda você consegue resolver isso mais rápido, é aí que entra a sua equipe. É saber que você tem pessoas em volta de você
que estão dispostas a te ajudar naquilo que você quer mudar. Esse, Exato. pelo menos, é o pensamento que eu tenho, tipo, que eu carrego comigo. É saber que quando eu quero mudar alguma coisa, eu não preciso mudar sozinho. Exatamente. Se você quer mudar algo no âmbito pessoal, conta com as pessoas que você ama, que estão próximas de você. Conta com sua família, conta com namorada, noivo, noiva, conta com quem você ama, quem está próximo. Se você quer mudar algo dentro do seu trabalho, conta com os seus companheiros de equipe que estão próximos de você. Existe um time porque ninguém sabe tudo de tudo, né? Aqui todo mundo full stack, né? Mas nós não sabemos tudo de tudo. É impossível. A tecnologia é assim, né? Ela é democrática por conta disso. Você tem várias áreas e vários níveis de conhecimento. Então, se você tem um time, você tem mais gente para pensar, para pesquisar junto com você e talvez gente que já tem experiência no que você quer mudar, né? Ou no que você quer implementar. Cara, você sentiu algum tipo de insegurança quando você fez a migração de carreira? Como é que você lidou com as suas dúvidas e esse talvez medo de transicionar? Ou você acredita que foi mais de boa pela sua experiência de vôlei ter te ensinado o caminho do aprendizado e a importância de errar? Desde sempre, e isso assim é algo da minha família, tá? A gente brinca que a gente não tem autoestima, a gente tem hiperestima, tá? Então, mesmo assim, o medo de... Eu não digo que eu tinha medo de errar, mas eu tinha medo no começo, de não conseguir. Quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu estudar aqui, eu consigo. Posso demorar. Falei, posso demorar. Não é se eu vou aprender, é quando. Na hora que eu botei isso na minha cabeça, que eu consigo aprender tudo, é só o tempo que eu vou demorar estudando, aí o mundo abriu, né? Falei, cara, se é só uma questão de quando, e o quando só depende de mim sentar e estudar, então é só acelerar na direção certa agora, não tem erro. Se eu iria conseguir fazer a transição, eu nunca duvidei. Se eu iria conseguir fazer, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer, e pronto, ponto final. Não tem essa de talvez, se não der, não, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou correr atrás, não tem outra opção. Eu tenho um discurso do The Rock que ele fala, né, põe as costas na parede, né, não tem caminho para trás, você está com as paredes nas suas costas, é daqui para frente. Foca no que você vai fazer e luta daqui para frente. Se você for parar para ficar olhando para trás é só a trouxinha que você trouxe de conhecimentos, de skills que você já desenvolveu. Sobre inseguranças, né, a tal da síndrome do impostor. Todo dia eu falo assim, cara, será que eu dou conta de resolver tudo isso? E todo dia a gente resolve. Todo dia. Eu não conheço um desenvolvedor que não tem síndrome do impostor. Desenvolvedor com 10, 15 anos de carreira, síndrome do impostor. Do mesmo jeito, alguns mais vezes, outros menos, alguns com mais recorrentes, né? Outros menos, mas todo mundo chegou em algum momento e falou assim, cara, será que eu dou conta mesmo? Será que o povo não está meio confiando demais no meu potencial, né? E aí a gente chega lá, estuda e resolve. Chega, estuda, resolve, pede ajuda, resolve. Então, lidar com essas inseguranças é parte do seu trabalho. É parte do trabalho de, cara, eu sei que eu estou inseguro, mas eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou fazer minha parte, vou fazer meu 100%. Porque aí você consegue passar por cima, você foca no que você precisa fazer. E assim que eu lidei com essas inseguranças. Nunca foi se eu ia conseguir mudar de carreira, né? Isso nunca foi uma dúvida, mas sobre a insegurança de será que eu consigo fazer o trabalho que eu sou pago para fazer? Isso a gente luta todos os dias com estudo, com trabalho, com comunicação, com time, e é dessa forma que se lida com essa segurança. É aquilo que você falou sobre disciplina, né? Não tem essa de hoje eu sinto que eu não vou conseguir fazer isso. Vai lá e pelo menos tenta, dá o seu 100%, porque pelo menos você tem essa garantia, essa consciência limpa de que você fez o seu melhor e se você não conseguiu, mesmo assim você fez, deu tudo de si. E você aprendeu no processo. O importante é você nunca esquecer do que você aprendeu. Você vai colocando a sua trouxinha de habilidades. Tirar um ponto positivo disso, né? E isso emenda, Ali, num outro ponto que eu olho muito também quando eu vou falar de pessoas em times, tá? Ninguém gosta
Ninguém. Todo mundo aqui desenvolve, ninguém gosta, assim, você combinou um prazo com o gestor, e aí o gestor virou para você e falou assim, não vai ser mais esse prazo, vai ser esse outro aqui muito mais apertado. Aí, um exemplo, tá? Esse é um exemplo hipotético. O time desanima, te fala, que droga, tem que desenvolver agora, tem que fazer hora extra, todo mundo reclamando, né? Começa aquele barulhinho, né, de todo mundo, que droga, viu o que gestor tal fez. Cara, não resolve nada isso. Não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, cara. Olha pra frente e fala assim, pô, beleza, é isso. Tem que fazer? Tem, desenvolver, resolver o problema. Mostrar que eu sou bom o suficiente para resolver o problema do jeito que ele quer agora. É isso, cara. Não tem tristeza, não tem reclamação, entendeu? Tem o problema que você precisa resolver e correr atrás em cima dele. Não é nada. Então, quando você passa a encarar esse tipo de situação, não como algo a reclamar, e sim como uma oportunidade, fica mais fácil. Porque senão você vai passar a vida inteira reclamando, gente. A área de TI é assim. Muda, os contextos mudam muito rápido. O nível de competitividade no mercado de tecnologia é alto, é rápido. Então, cara, não reclama. Foca no problema que você tem que resolver. Tomás, falando sobre isso, né, tipo, sobre se manter atualizado e tudo mais, tipo, como é que você se mantém motivado e atualizado no dia a dia, tipo, na questão de estudos e tudo mais na carreira de TI? Pergunta boa. Eu gosto muito de estudar. Eu não sabia estudar até eu começar a estudar programação, tá? Eu sempre fui um bom aluno, mas eu não sabia estudar. Eu descobri 3 anos atrás que eu não sabia estudar, nunca soube. E eu aprendi a estudar estudando programação. Como que eu me mantenho motivado? Eu não me acomodo. Fui promovido a Tech Lead, qual que é o próximo passo? Fui promovido a CTO, qual que é o próximo passo? Para onde que eu vou agora? O dia que o lugar que eu estou parar de me oferecer desafio, eu estou procurando outro lugar. Eu preciso de desafios para me manter focado, para me manter motivado, disciplinado para fazer as coisas. É algo meu. Eu entendo que eu funciono dessa forma. Outra coisa que eu gosto de fazer, por que eu me mantenho atualizado? Eu gosto de compartilhar conteúdo, eu gosto de compartilhar conhecimento. Então, eu tenho uma agenda com o meu time que é só para isso, só para a gente compartilhar conhecimento. Você está estudando qualquer coisa, não tem nada a ver com o seu trabalho. Não, mas eu quero compartilhar. Traz para a gente, porque vai agregar para a galera. Então, eu gosto de estudar uns negócios diferentes para trazer, para compartilhar com eles, para conversar com as pessoas. Isso também me mantém atualizado. E terceiro, principalmente os desafios do dia a dia. Principalmente quando você trabalha numa empresa maior ou você tem desafios grandes para resolver, se você não se mantiver atualizado, a tecnologia te defasa, deixa você para trás. Quem só sabia mexer com computação on-premises, hoje não trabalha mais com cloud. Então, se você não se atualizar, não aprender a trabalhar com cloud computing, você está ferrado. Você não vai ter mais vaga ou ser tão bem pago no mercado dessa forma. Então, manter atualizado não é só uma questão de gostar, mas é também uma questão de sobrevivência na programação. Se você não gostar de estudar, na minha visão, não tem nem por que estar aqui. Você tem que gostar de estudar para trabalhar com programação, porque as coisas mudam e você vai precisar continuar atualizado. Com certeza, o mercado de trabalho está a todo momento criando coisa nova. Agora a inteligência artificial entrou, daqui a pouco sai e entra coisa nova. E é importante você se manter atualizado. Você não precisa saber tudo, somente. Você não precisa ser expert em tudo. Mas é legal você ter uma base, porque a base te ajuda a aprender no momento certo. Eu costumo dizer que a programação é uma área em que você tem que saber procurar o que você está querendo. Você pode não saber fazer, mas se você souber como procurar para fazer, então você já tem uma skill elevada. Concordo plenamente. Quando a gente fala sobre carreiras, né, e assim, cargos mais elevados também, eu vejo muito isso. Tipo, o cara é spec React Native, pegar o exemplo do Taveira ali. Ele falou, né, o especialista em React Native trabalha lá com mobile, mas precisou atacar alguma coisa de back-end, ele sabe pesquisar, ele sabe fazer, ele conhece a lógica da programação, ele já entendeu como é que funciona. Então, cara, vai resolver o problema. Ele não é back-end. Não, mas ele sabe resolver os problemas. Talvez ele não vá aplicar os melhores patterns e blá blá blá, mas porque ele conhece os patterns do ambiente que ele atua,
mas ele consegue pesquisar, ele sabe onde ele vai procurar esse conhecimento para conseguir resolver o problema. A gente fala do profissional em T, né? Eu gosto muito dessa ideologia. Quanto mais especialista na área de tecnologia de fato, que é o caso da carreira do Taveira, mais aprofundado na área que ele precisa ser, ele tem que ser, tipo, no caso dele, React Native, mais aprofundado em mobile, ele precisa entender como é que as coisas funcionam por baixo dos panos, ele precisa saber como é que acontece a compilação para ambiente iOS, para ambiente Android, ele vai precisar conhecer todos esses passos. Agora, quanto mais para a área de gestão como liderança você for, eu não preciso saber implementar o que o Taveira sabe, eu preciso saber para que serve e como que resolve aquele problema. Qual é a melhor maneira de resolver aquele problema. Então, eu penso assim, quanto mais para a área de gestão, de liderança você for, um pouco mais generalista você precisa ser. Você precisa conhecer mais tecnologias para você entender qual é a melhor solução. Porque, normalmente, quem vai trabalhar com gestão de liderança participa muito também da parte de desenho de arquitetura. Então, eu gosto muito dessa visão. Agora, quanto mais especialista numa área de fato, né, você for para a carreira de spec mesmo, aí você precisa saber muito mais sobre um tema, mas também conhecer um pouquinho dos outros para pelo menos conseguir direcionar algum trabalho. Cara, exatamente. Concordo. Eu escolhi me especializar, eu fui para a área de mobile. É algo que eu foquei bastante durante toda a minha vida, mas eu nunca deixei de atacar uma área que eu não sabia. Muito pelo contrário, quando eu entrei no React Native, eu não sabia nada de mobile. Eu sabia de React na web. E eu sabia um pouquinho de Node. Mas eu consegui uma oportunidade ali e ele falou, pô, tu vai ter que desenvolver um aplicativo em Ionic com Angular. Aí eu aceitei. Faria isso de novo? Talvez não. Não gostei tanto. Mas eu dei um jeito, aprendi e converti aquilo para React Native. Foi minha primeira experiência de trabalho com mobile, mas eu só aceitei o desafio, fui em frente e dali eu decidi me especializar na área. Mas saiba um pouquinho de tudo. Exato. E hoje, se a sua empresa precisar, que fala assim, cara, tem um problema, um projeto novo que a gente precisa atender, alguém sabe Ionic? Exatamente. Já mexi, né? Lá atrás eu já mexi, tá aí. Você tem experiência, né? Você consegue pelo menos ajudar, direcionar. Eu gosto muito, eu vi alguns, assistindo o conteúdo da Rocket, né? Eu vi alguns vídeos do Diego falando sobre o Next, e eu gosto muito do Next, tá? Eu sou muito fã da Vercel. E o Diego falando sobre o Next, talvez ser um framework hoje tipo, mais voltado para o front-end, mas com muita coisa de back-end junto, né? E aí eu falei, cara, tem tanta coisa de back-end, por que eu não começo a aplicar padrões de back-end no meu back-end do Next? Eu sei que ele não foi feito para ser um back-end completo, ele é um BFF, tudo, beleza. Mas nem por isso eu posso deixar ele todo desorganizado, eu posso aplicar um pattern ali, eu posso fazer um desenho de arquitetura ali sobre como que eu vou implementar o meu back-end. Eu posso usar um pattern de factory, eu posso usar um strategy, eu posso usar vários patterns ali dentro, que não tem problema nenhum, eu vou deixar meu código estruturado e se alguém do back-end um dia precisar atuar no Next lá no front-end, tá, beleza, se ele não souber HTML e CSS, a integração ele vai conseguir fazer, porque é algo que ele já conhece. Então, saber pelo menos se virar em outras tecnologias não é algo negativo. Eu vejo como algo positivo. Você precisa ser muito profundo em uma delas, tipo front-end, back-end, dados, segurança, você precisa se aprofundar em uma delas, DevOps que seja. Mas saber um pouco das outras é extremamente importante. E é bem legal isso, porque eu percebi isso um pouquinho faz pouco tempo, de que você pode ter conhecimento em outras áreas, mesmo que você não tenha um conhecimento muito elevado. E eu vi isso ajudar nas testes que eu estava fazendo. Por exemplo, se eu estivesse testando alguma coisa e que eu precisasse testar utilizando o back-end, que é uma task realmente real que está acontecendo e que eu preciso testar uma integração, mas que eu não estou testando no nosso projeto original, eu vou lá e faço o back-end. Pode estar na pior arquitetura possível, pode estar na pior forma que seja, porque eu não trabalho com arquitetura back-end. Mas pelo menos eu consigo ter uma ideia de como fazer, de como testar isso dentro do meu projeto mobile, para depois conseguir passar para o meu time o que eu preciso e eles fazerem da melhor forma possível. Agora eu faço uma ressalva. Se você é júnior, está procurando a primeira vaga, foca em uma coisa só. Não tenta aprender de tudo.
foca em uma, aprende uma muito bem e fala assim, cara, com back-end Node, eu sei ali fazer, eu entendo chamadas REST, eu entendo sobre um banco de dados relacional, eu entendo sobre um banco de dados não relacional, eu entendo sobre protocolo de comunicação ali, pelo menos o básico, sei lá. Se você souber só REST, não tem problema, tá ótimo. Se souber bem REST, está ótimo. Agora, se você aprender também um GraphQL, um WebSocket, que seja, você também vai evoluir, né? Também vai ser mais coisa para o currículo. Mas foca em uma se você é júnior, se você está começando agora. Não generaliza. Depois você pode começar a falar assim, cara, agora eu conheço bem disso daqui, acho que eu posso dar uma olhadinha ali também, posso pegar um framework que trabalha um pouquinho, porque aí você vai conhecendo outras arquiteturas também, outros contextos, e muitas vezes eles se completam. Como, por exemplo, no caso do Next que eu falei. O front-end que não conhecia nada de back-end vai fazer uma bagunça difícil de dar manutenção depois do back-end do Next. Então, é importante você conhecer pelo menos um pouco, porque você traz patterns que às vezes são reaproveitados, talvez não o pattern, mas o conceito dele é reaproveitado em outras áreas, né? E é até um ponto importante, né? Porque, tipo, geralmente quando você está iniciando na carreira, e você entra na parte da programação e tudo mais, você se depara com um cenário que tem muitas coisas, são diversas coisas, tem front-end, back-end, DevOps e tudo mais, é um universo de coisas, e às vezes você fica, tipo, tá, por onde começar? E até você conseguir se encontrar, tipo, não, eu quero focar em front-end, aí leva um tempo, por isso que é um ponto bastante importante, assim, tipo, por exemplo, hoje a Rocket, ela tem o Discover, que para mim é incrível, porque tem toda uma trilha que você consegue seguir e que já te dá, tipo, uma boa noção da área, né? Então, tipo, isso é bem legal. É indicação minha, tá, Letícia? Toda vez que alguém fala assim, tô querendo começar a ver se eu gosto, falo, faz o Discover. Porque o Discover você vai botar o pezinho lá dentro da piscina, ver se tá frio, se tá quente, se você gosta, se você não gosta, é pra lá que eu corro. Fala pra ele, começa lá. Começa lá no Discover, porque é onde você vai ter o primeiro contato, você vai conseguir dizer se você gosta dessa água ou não. E é legal que o Discover não tem só sobre tecnologia também, né? No Discover tem muito sobre soft skills, que a gente já falou em episódios anteriores, mas para um júnior, soft skill. Você tem que ter soft skill. A hard skill você aprende com o tempo e você tá aí para aprender mesmo. Você é um júnior porque você tá para aprender. Mas soft skill é muito mais complicado de aprender, então foca nisso, aprende uma tecnologia só, escolhe uma que você se encaixa, aprende ela e ao mesmo tempo melhora a sua soft skill, porque aí você já é um júnior de sucesso. Isso. Foi uma dúvida que eu tirei até ali de um dos meus mentorandos, tá? Antes de ontem, sexta-feira à noite, ele me chamou, queria conversar. E ele falou assim, cara, eu aprendi bastante coisa de Node, você acha que eu deveria estudar Rust para conseguir uma vaga? Eu falei, mano, linguagem é ferramenta, cara. Você precisa saber lógica de programação, você precisa entender como é que se programa, você precisa saber o que o map faz. Agora, em que língua você vai escrever um map, mano? A água em português, é water em inglês, entendeu? É a mesma coisa. Se você for aprender uma outra linguagem, você vai descobrir uma nova linguagem e resolver o mesmo problema. Você não está aprendendo a resolver problemas diferentes. Então, mano, pega uma linguagem que você goste, que você se sinta confortável fazendo, que você já entendeu como é que ela funciona, e usa uma linguagem para aprender a programar, aprender programação, aprender lógica, aprender a resolver problema, aprender algoritmo. Depois, se você vai trabalhar com Rust, com Java, com o que seja, é documentação. Documentação, você lê, aprende como é que você faz um map em Java, como é que você faz um map em C. Você já sabe que você tem que fazer um map, né? Então você vai só ler na documentação como é que você usa. Você pode não saber os melhores padrões daquela linguagem, não tem problema. Você vai conseguir resolver o problema que você precisa resolver. Depois a gente se preocupa em melhorar os padrões. Mas para quem está começando, não cai na cilada de falar assim, eu vou aprender Python, eu vou aprender Java, eu vou aprender Node. Você vai aprender um monte de linguagem para resolver o mesmo problema num monte de linguagem. Mas a gente não está querendo resolver o mesmo problema em um monte de linguagem. A gente quer resolver um monte de problema na mesma linguagem, entendeu? Então você precisa aprofundar na linguagem que você escolheu. Pega uma que você curte e vai nela. Aprende sobre protocolo, aprende sobre segurança, aprende sobre pattern, aprende sobre arquitetura. Tudo com a mesma linguagem, não tem problema. Você está começando agora, não tem problema. Porque se eu peço para um sênior, para um especialista hoje, falar assim, igual, eu gostei do exemplo do Taveira. Você viu o Taveira e falou assim, Taveira,
sei que você programa em React Native, mas agora a gente tem um aplicativo aqui que precisa ser programado em Swift. Cara, ele sabe como se programa para mobile. Ele vai correr atrás e rapidinho ele vai aprender, porque é linguagem. Linguagem é ferramenta. Você precisa saber resolver problemas, né? Entender algoritmo, entender estrutura de dados. É o que você precisa aprender, de fato, para você usar isso em qualquer linguagem que você for utilizar. Beleza. Tomás, muito obrigado. Vamos terminar o episódio por aqui. Foram uns insights, cara, surreais de bom. Eu aprendi muita coisa também, e isso é o mais legal de poder estar participando dessa iniciativa do Space Squad, porque nós três aqui aprendemos muito também, junto com o convidado, e poder compartilhar isso com outras pessoas também é maravilhoso. Com certeza você é uma das pessoas que tem mais bagagem fora da área de programação de todas as pessoas que a gente conversou. Tem uma bagagem importantíssima de liderança, de competição em níveis internacionais até, que pelo visto você já jogou até para fora do Brasil, pelo menos jogou em jogos fora do Brasil, o que é incrível. Então foi um prazer conversar com você, foi um prazer aprender todas as lições que você passou para a gente, e foi um papo muito, muito bom. Exatamente, principalmente sobre disciplina, como uma pessoa que não seguiu carreira militar nem de esporte, porque é péssima na disciplina, me ajudou bastante a ter alguns insights e algumas coisas que eu já deixei anotado aqui para melhorar. E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também pegou bastantes insights desse episódio. O LinkedIn do Thomas vai estar aí na descrição, como em todos os episódios. Toda quarta-feira, às 11 da manhã, a gente tem um episódio com convidado novo, então fiquem ligados, a próxima semana tem mais. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Falou. Valeu.